Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Astrologia em Foco e eu sou a astróloga do canal, Tita Zapata, caso ainda não me conheça. O tema do vídeo de hoje será Saturno. Saturno, Cronos, senhor do tempo, senhor do karma, que estará adentrando na energia do signo de Áries nesse dia 25 de maio, aos 36 minutinhos. A passagem do dia 25 ele já adentra em Áries, onde irá permanecer até o dia 13 de julho, quando inicia sua retrogradação. Ele chega em 1 grau e 56 minutinhos de Áries. Você que me acompanha sabe que Netuno já está em Áries, que Netuno fez essa primeira passagem, ele já está lá, e neste dia, quando Saturno iniciar a sua retrogradação ali em Áries, em 1 grau e 56 minutos, Netuno estará em 2 graus e 9 minutos, já também num processo de retrogradação. Nós temos, e portanto, Saturno e Netuno conjuntos todo este tempo, todo este período. Aí o que acontece? Saturno começa a retrogradar. O que é a retrogradação? É quando um planeta ele está visivelmente aqui da Terra andando para trás, como se ele estivesse de marcha ré. Evidentemente isso não existe, é uma ilusão de ótica. Mas, como eu sempre coloco nos meus vídeos, planetas retrógrados fazem com que nós observemos ali o que é que passou. O que aconteceu naquele período? Por quê? Porque o planeta é como se ele estivesse novamente andando pelos graus já percorridos. Portanto, situações de passado. Pode ser passado distante, como passado mais recente. É um tanto quanto difícil, algumas pessoas têm dificuldade de entender. Mas como? É por causa da elíptica, do movimento da Terra. É uma impressão, mas é algo que pelo estudo astrológico se confirma. Situações de ciclos passados retornando. Então, nós temos, nesse dia 13 de julho, Saturno retrogradando em conjunção com Netuno, mas não é uma conjunção total, exata. E quando for no dia 1º de setembro, Saturno retorna à energia de Peixes, onde ele esteve nos últimos 3 anos, e no dia 28 de novembro, acaba a retrogradação, Saturno volta no seu movimento direto, para no dia 13 de fevereiro de 2026, ele retomar definitivamente em Áries, onde ele vai ficar 2 anos e meio aproximadamente. Claro, Netuno neste caminho se encontra com Saturno. Como eu comentei com vocês, no início da retrogradação, eles estão quase numa conjunção exata. Porque Netuno, no dia 22 de dezembro, ele retorna na sua retrogradação ao signo de Peixes. Porque Netuno, no dia 22 de outubro, retorna na sua retrogradação a Peixes. No dia 10 de dezembro, termina esta retrogradação de Netuno. Ele volta ao seu movimento direto. Lembrando que Netuno é extremamente lento. Você, se ainda não assistiu, porque você chegou agora, eu gostaria que você pudesse assistir o vídeo de Netuno em Áries e de Netuno transitando pelas casas. Lembrando que Netuno ficará muitos anos, ele vai até, se não me falha a memória agora, em 36, 37, porque toda vez que ele entra, passa de um signo para outro, tem um período de retrogradação, onde ele retorna um pouquinho para o signo que ele estava. Aqui, nós teremos a entrada de Netuno em Áries no dia 26 de janeiro de 2026. E, de fato, aquela conjunção exata de grau minuto acontece no dia 20 de fevereiro de 2026, quando ambos continuam pela energia ariana sem retornar novamente a Peixes. Veja, 25 e 26, anos de transformações, como eu venho colocando para vocês em diversos vídeos. Aqui você encontra Netuno em Áries, Netuno pelas casas. Você também encontra aspectos, você também encontra Saturno em Peixes, o que ele representa. Para quem ainda não assistiu os vídeos, seria interessante, porque vocês têm uma noção do que esta energia pisciana trouxe para a vida de cada um.
Claro, Saturno vai novamente passar por Peixes? Vai até o grau 25. E isso é importante porque quando ele faz esta retrogradação, ele vai observar tudo aquilo que aconteceu pela sua passagem no signo de Peixes. E a casa, a área onde ele esteve transitando, principalmente os últimos 5 graus do signo de Peixes. É importante. Depois, quando você assistir este vídeo todo, claro, você terá uma noção muito mais ampla do que vai significar esta conjunção exata de Saturno e Netuno em 0 graus de Áries, lá em 2026. 2025 é uma preparação para isso que nós vamos estar vivenciando. Vamos entender, primeiramente, um pouquinho mais da energia de Saturno. Lembrando que no canal tem vários vídeos onde eu explico Saturno. Mas, resumidamente, Saturno, ele representa o tempo, ele é Cronos. Saturno, ele é o velho, ele é o avô, ele é o que está instituído, ele é tradição, é segurança, é experiência, é muito trabalho, é muita energia para construir aquilo que quer, mas sabendo que existe um peso nessa construção. Porque Saturno, ele já viveu bastante, ele tem uma experiência longa. Portanto, ele sabe que as situações, para se chegar ao topo de uma montanha, necessitam o quê? O caminho, percorrer este caminho e determinação para alcançá-la. Por isso que Saturno tem esta representação tão forte de trabalho, de matéria, de trazer e aqui colocar na terra, estabelecer, fincar uma estrutura, uma estruturação daquilo que a gente pode pegar, medir, sentir, no caso da pele, né, da sensação, ouvir, os 5 sentidos da matéria. Esse Saturno, senhor do tempo, vai trazer o quê? Ele vai trazer mais maturidade, no sentido positivo. Toda energia tem o positivo e o negativo, a sombra e a luz. Na luz, esse Saturno, ele é, assim, uma maturidade, uma experiência. Ele sabe aonde ele pode chegar, ele sabe que ele tem que persistir. No lado sombra, Saturno pode apresentar o quê? Aquela noção de que só o que é difícil tem valor. Só o sofrimento vai trazer aqui um resultado final favorável. São paradigmas de muito sofrimento, de dor, de insistência, de trabalho pesado. Claro que a gente tem que ter a persistência, mas nós não podemos ficar presos e atados a que sempre será daquela forma, que sempre será um sofrimento. Porque Saturno, no seu lado sombra, tem essa tendência. Por isso que é importante equilibrar o yin e o yang. É importante equilibrar o masculino e o feminino na personalidade, nas ações, o lado sombra com o lado luz. Porque nós não podemos sempre ter aquela determinação, conhecimento, sabedoria de Saturno pelo seu lado positivo, construtor, materializante, mas também não podemos ficar sempre presos na ideia de que tem que ser daquela forma. Aquilo que a tradição exige como um peso, como algo que eu necessito sofrer para alcançar, porque senão pode escorrer pelas minhas mãos. Saturno, ele traz essa sensação também de cobrança de passado, por isso que ele é considerado como um planeta kármico. Por que karma? Karma e dharma. O que nós temos de experiência do passado, como agimos, quais são as nossas repetições. Saturno, ele prende demais ao passado. Ele é aquele tipo de energia que gosta de acumular, de segurar. Ele quer estar sempre dentro daquilo que foi estabelecido anteriormente, porque é a tradição, porque é o que é seguro. Ele não quer abrir mão, ele não quer arriscar. Portanto, ele se prende a situações repetitivas de passado. Ele é uma lição que a gente tem que aprender na vida. Saturno vem trazendo este tipo de energia quando falamos da questão kármica. Não necessariamente eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar, não é bem isso. É uma repetição daquilo que eu já vivi e eu não quero abrir caminhos novos, eu não quero ver de uma forma diferente, porque a tradição a qual estou presa, a qual estou preso, se conecta com essa energia. Eu quero seguir fazendo o mesmo, eu não quero abrir mão, eu tenho medo do novo. Então eu fico repetindo o meu passado. E claro que as contas de situações de erros, elas podem ressurgir. É interessante porque Saturno é importantíssimo. Porque sem Saturno nós não temos a persistência da construção na Terra, da matéria, da parte financeira,
de ter as coisas, de ter um aspecto também de carreira profissional. Mas se ficamos presos às situações de passado, não há uma evolução. E aí trazemos um karma repetitivo de ciclos que pode sim trazer muito sofrimento. Saturno em Áries. Quem é Áries? Áries é o primeiro signo do zodíaco, porque nele inicia um novo ano astrológico. 0 graus de Áries é um marco importante. Peixes é o 12º signo. Ele representa as águas das possibilidades, aquela água que está dentro do útero materno, dentro da construção de um feto. Então, este feto, esta possibilidade, este projeto, ele está sendo ali gerado dentro daquele líquido amniótico cheio de proteínas. Então, representativamente, é como se todo aquilo estivesse sendo construído, as possibilidades em peixes. E ao parto, o nascimento, se abre para a vida, inicia-se de uma forma independente com o corte do cordão umbilical. É Áries. Áries, portanto, é a independência, é a liberdade, é algo novo, algo que está surgindo da energia primordial pisciana. Áries é um signo regido por Marte, e Marte é o deus da guerra. Marte, eu quero que as coisas sejam ao meu modo. Tem que ser da forma como eu determino. É o guerreiro, é o comandante, é a fogo, é a ação, é imposição. Essa é Marte, que rege Áries, que traz todas essas características. As pessoas que têm energias fortes em Áries percebem que elas são muito apressadas. Elas não gostam de perder tempo em nada. Se algo, um projeto, uma relação, algo que ela esteja ali iniciando ou já progredindo nessa negociação ou nesse relacionamento, se começa a acontecer muitos problemas, o ariano simplesmente fala: tchau, eu não quero isso, eu vou procurar outra situação, outro negócio, outro projeto, porque Áries é assim. Áries, ele é independente e ele não gosta de ficar preso com muitas dificuldades. Áries gosta de construir o seu caminho. Por isso, ele pode deixar muitos projetos no meio deste caminho. Porque ficou difícil, ou não é mais aquilo que ele queria, ou não tem mais aquele fogo de ação que ele gostaria. Então, ele deixa esses projetos pelo caminho. Áries, ele é extremamente independente. Ele combina com o outro? Sim, desde que esse outro esteja alerta às ações que esse ariano vai tomar. Não prenda esse ariano, não tente controlar esse ariano, porque a energia de Áries não aceita isso. Saturno é o velho, é a tradição, é o tempo. Áries é aquilo que acaba de nascer, é a independência, é a vontade, é a energia de ação. Percebe que são energias contraditórias e antagônicas? Quando Saturno entra na energia de Áries, o que vai acontecer? Ele vai chegar nesta energia ariana, que seria o jovem, vai entrar numa batalha com essa energia, dizendo: calma, desacelera um pouco, você não pode agir desta forma, porque senão você não vai construir o seu império. Senão você não vai ter o seu desejo, o seu amor, a sua relação, o seu casamento, independente do que seja. Ele vai trazer uma necessidade dessa energia ariana ter mais calma, ter mais controle, procurar estabilizar alicerces. Claro que a energia ariana não se sente bem com esse Saturno aqui, querendo travá-lo. Porque imagina um adolescente, o avô que preparou ali uma caderneta de poupança, né, como fazia antigamente, ou ali alguma aplicação para o futuro daquele neto. Esse avô foi precavido, usou as estruturas tradicionais. Aí este neto é um jovem que acha que tem que empreender. Ele é um empreendedor, ele não quer ter patrões, ele não quer ter chefes. Então o que ele faz? Ele começa a querer utilizar este dinheiro que está aqui, que este avô guardou para ele, para uma universidade, ou para iniciar algum negócio mais estável, mais sério. Ele quer utilizar para empreender em coisas que o avô não vai aceitar, não vai compreender. Vai dizer para este neto: mas espera, isso você não tem certeza, como é que você pode querer aplicar este montante em algo que não te traz segurança?
Ou nessa universidade que não é aquilo que o avô considera que seja o tradicional, o melhor, é muito alternativo. Áries, ele se arrisca, ele se joga, ele é um jovem, um adolescente, aquele que empreende, que é livre. E Saturno é o velho que diz, espera aí, eu já passei por isso. Eu sei que isto não é o correto, isto não vai dar certo da forma como você pensa. Traz peso, traz medo, traz insegurança para essa energia ariana. Então, qual que é aqui digamos assim, o equilíbrio entre ambos? Eu não posso me atirar sem analisar nada, eu não posso simplesmente acordar e decidir, não, hoje eu vou fazer isto. Desta forma, sem um pingo de análise, sem um pingo de estrutura. É interessante, é legal, mas não vai ter resultado final de acordo com a energia saturnina, que é de estruturar algo. Aquilo pode não ter um pingo de estrutura e cair como um castelo de cartas. Então, Saturno vem trazendo isto para o Áries, vem dizendo, calma, calma, meu filho, calma, meu neto, temos que ter estrutura, vamos construir um pouco de estrutura. E Áries leva para Saturno a ideia da vitalidade. Diz para Saturno, espera, não é porque você vivenciou esta tradição, não é porque você fez este tipo de trabalho ou fez este tipo de investimento que eu não posso tentar algo novo, que eu não posso me libertar desta tradição. E aí, eles tentam entrar num acordo. Quando esse acordo acontece, existe o quê? Um movimento para frente, iniciar algo, projetar algo, uma relação, com um mínimo de estrutura, não se jogando tão assim abruptamente a uma situação, a um negócio, a um relacionamento, sem analisar um pouco antes do que é que está acontecendo. Mas é claro que a energia ariana vai ferver, vai pegar fogo. Por quê? Porque ela quer. A energia saturnina, terra, estrutura, vai tentar manter este fogo aqui um pouco mais baixo. Não vai deixar que surja uma labareda muito alta. Claro que isso vai acontecer choques, muitos choques. Agora imagine você, aonde você tem 0 grau de Áries no teu gráfico. Qual é a área, qual é a casa astrológica que vai ser ativada? Qual que é o ponto? Qual é a estrutura que vai ser construída nessa rapidez, nessa inovação, nesse fogo de ação ariano? Qual área do seu mapa? Lembre que Saturno ficará aí até 2028. Portanto, você terá 3 anos mais ou menos de um Saturno na energia ariana. Volta ali um pouquinho em Peixes, mas depois retoma Áries novamente aqui no comecinho de 2026 e vai ficar ali, transitando 26, 27. Então presta atenção, qual será a área do seu gráfico, do seu mapa que será ativada. Lembrando também que Netuno estará em Áries durante 12 anos. Vai acontecer essa conjunção, esse início, esse pontapé de uma nova forma, de novas estruturas na humanidade, ali em 26. Isso eu vou deixar para conversar com vocês, dessa conjunção, num próximo vídeo. E agora eu vou passar a trazer para vocês quais são as tendências de Saturno em Áries nas casas astrológicas. Pega seu mapa astral natal, analisa ali onde está os 0 graus de Áries, a partir daí você vai começar a perceber este trânsito. Pode abranger apenas uma casa, como provavelmente pode abranger 2 casas esse trânsito de 3 anos, certo? Caso você ainda não tenha seu gráfico, seu mapa astral natal, é claro que eu recomendo que você procure um astrólogo, faça seu mapa, é maravilhoso, seria assim um acréscimo enorme de conhecimento, mas se você ainda não tem isto, eu tenho um vídeo aqui no canal, aqui em cima ou aqui embaixo, você encontra um direcionamento para este vídeo, onde eu ensino como você consegue obter o gráfico. Lembrando que você precisa do seu horário de nascimento para isso. Caso não tenha horário de nascimento, não tem como determinar ascendente e não tem como determinar as casas. Caso você tenha, você pode entrar no vídeo e ter ali pelo menos o desenho do teu gráfico e procurar 0 graus de Áries, certo? Então vamos lá. Saturno em Áries na casa 1, transitando pelo ascendente. Aqui, esta energia, esta conexão vai pedir o quê para você? Mais responsabilidade. Porque Saturno não é o tempo, não é o velho, não é a estrutura. A casa 1 não é como você se mostra para o mundo, o que você quer que o outro perceba em você.
Então, nós teremos o quê? Uma noção de que temos que ser mais responsáveis. Vai ser cobrada a responsabilidade. Saturno chega já cobrando isso. Ele vem com um peso de estrutura, um peso de tradição. Ele também pode, por isso, começar a sentir, esta pessoa pode começar a sentir assim, como se ela não tivesse, se fosse indesejado para o outro. Por quê? Porque ele está trazendo mais tradição, mais peso, mais austeridade. Começa a ter um pouco mais de medo. Pode acrescentar uma coisa, uma tendência forte a ser mais, sabe, econômico, mais mesquinho. Por quê? Porque tem medo, e este medo se relaciona a não ter aquilo que a matéria pode oferecer, dinheiro, finanças. Então, isto faz com que a pessoa se feche um pouco mais e que a pessoa tenha receios de gastar e começa a fazer o quê? Eu tenho que economizar. Ela passa a ser mais pessimista. Porque o que pode me acontecer amanhã, eu preciso ter segurança, eu tenho que ser responsável, eu não posso gastar, entende? Aí ela começa também a fazer mais do que aquilo que ela aguenta. Então ela pode trabalhar, procurar mais trabalho, ela pode ter outro emprego, ela se esforça, porque ela precisa acumular com o medo de não ter mais para frente. Ela passa a aguentar mais pressão por este receio, este medo, essa ansiedade de falta. E ela começa a construir também objetivos de prazo mais longo. Claro, se ela está preocupada com o futuro, ela vai querer ter planos de longa distância. Não é só planos para um ano, ela pode começar a pensar em planos daqui a 3, 4, 5 anos. Ela se torna mais ambiciosa. E ela vai buscar o quê? Trabalhar mais. Para quê? Para ter também mais poder. O que isso pode causar na vida de uma pessoa que tem esse trânsito passando pela casa 1, pelo ascendente? Ela pode ter problemas de saúde. Lembre-se que o ascendente é como a gente quer ser visto, mas também traz a nossa expressão corporal. Os signos têm umas certas tendências de aparência, né? Como eu me visto também, como eu me projeto no mundo. Em questão de saúde, os problemas estão ligados às energias de Saturno, que representam o nosso esqueleto, a nossa parte material, os ossos, a pele. Podem ocorrer calcificações, a pessoa fica mais lenta. Então, um cuidado especial, porque com tanta necessidade de trabalhar, de acumular, de ter, com tantos receios, com pessimismo, isso pode causar problemas de saúde, que estão ali atrelados aos ossos, aos dentes, aos cabelos, à pele, como já foi relatado aqui. Vamos agora ver qual que é a energia, a tendência de Saturno em Áries, transitando pela casa 2, que é a área das ambições financeiras, econômicas, como é que eu me jogo na vida em direção a conseguir mais. Imagine, ali Saturno em Áries, nesta casa. A pessoa tende a querer ganhar mais financeiramente. Então, ela precisa também a questão de acúmulo financeiro e econômico. Mas ela é muito responsável. Ela não consegue ser irresponsável nesse setor. Apesar que Áries é o quê? Eu quero me jogar no mundo, eu não quero chefias. Só que Saturno aqui vem dizendo, calma, 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 que você não pode fazer isso ainda. Você tem que ser mais responsável. Aqui ele fica com tanto pavor de não ter dinheiro, de não ter segurança, que ele se aferra ao que ele tem. E ele quer transformar isto em posses. Então, casas, terrenos, coisas que são saturninas, que ficam, bens que são imóveis, bens duradouros, porque ele se torna uma pessoa mais avarenta. Já falei sobre isso na energia de Saturno em Áries, certo? Caso ele não consiga acumular, segurar financeiramente e até emocionalmente, aí ele pode começar a se achar um incompetente e um fracassado. Cuidado, porque esse é o lado sombra. A pessoa começa a se achar incompetente, ela trabalha, patina e não sai do lugar. Por quê? Porque se considera sempre um fracasso. Aqui, durante esse período de Saturno em Áries pela casa 2, você vai sentir que os ganhos demoram mais para chegar. Financeiramente, você sente uma trava, como se o dinheiro não fosse o suficiente. Demora, não chega. Você precisa aprender nesse período também um pouco de desapego, porque senão você fica tão materialista, tão atrelado a este medo de perder ou de faltar,
essa avarícia, isso faz muito mal para a pessoa. E lembre que nem tudo acontece da forma como você quer. Porque, infelizmente, nem tudo é aquilo que nós queremos. Então, às vezes a gente trabalha, corre atrás de algo e alcança aquilo que a gente não pensava ou não esperava. Cuidado. Claro que a pessoa que tem Saturno em Áries vai ser extremamente conservadora. Não vai querer arriscar as aplicações, a forma de gerenciar o seu dinheiro, sempre dentro daquilo que é mais tradicional. E essa pessoa sabe lidar com finanças. Essa pessoa ela vai ter mais uma conexão de fazer com que aquilo renda um pouco mais, mas normalmente vai transformar bem em imóveis. Não vai querer correr riscos em bancos. Tem um receio também de fazer investimentos que não sejam assegurados. Ela pode até investir, mas se for em bolsa de valores, é numa empresa que ela tem certeza que não vai correr risco. Se for ali em outro tipo de aplicação, aquilo que seja muito seguro. Ela não vai aplicar em criptomoedas, em mercados de bolsa de ação que seja, bolsa de valores que seja extremamente perigoso. Não, não vai fazer isso. E é uma pessoa que tem uma grande tenacidade em ganhar dinheiro, em busca de dinheiro, apesar que nesse período o dinheiro entra com mais dificuldade. Vamos lembrar que Áries, por ser regido por Marte, na casa 2, tende a quê? A ver o dinheiro escorrer pelas mãos. Tem força, energia, corre, trabalha, ganha, mas é como se o dinheiro não permanecesse. Quando entra Saturno aí, o dinheiro, ele tem mais dificuldade de chegar, mas quando ele chega também, tem muita dificuldade de abrir mão. Vamos saber agora como é a energia do trânsito de Saturno pela casa 3 em Áries. Casa 3 representa o quê? Nossos irmãos, primos, vizinhos, aquilo que circunda a nossa vida. Mas também os cursos de curta duração, pode representar aqui as negociações, que sejam assim de comércio, transporte, movimento. Veja, a casa 3, com Saturno aí, ela traz uma questão de inteligência. Por quê? Porque Saturno, ele é mais lento, ele pede tenacidade, mas ele traz também alguma certa experiência. E ele quer usar essa inteligência de uma forma muito prática. Também pode acontecer aqui aquela energia de eu sou um autodidata, eu não consigo fazer um curso, eu não estou com aquele tempo que eu estou trabalhando, o meu trabalho me consome muitas horas, então eu vou aprender aquilo que eu acredito que vai ser bom para mim de uma forma autodidata, sem um professor. Eu vou buscar ferramentas que me ajudem a saber mais, a conhecer mais, né? Por quê? Porque a pessoa passa a ser mais consciente da necessidade desse aprendizado. E essa pessoa também pode ter problemas com irmãos. Ou ela pode sentir uma necessidade de estar ali, ou ela pode sentir uma grande responsabilidade em relação a estas figuras. Irmãos, primos, amigos, assim, aqueles amigos mais íntimos, né, que nós consideramos irmãos. Ou então alguém que está do seu lado, na sua vizinhança. Você sente uma responsabilidade. Isso pode trazer problemas com essas pessoas. Porque, de repente, você está aqui com uma energia de autoridade, de estrutura, e você quer que o outro também tenha isso. Que o outro seja da mesma forma que você, como aquele avô com o seu neto. E aí começam a acontecer choques. Pode ser também para algumas pessoas que elas passem a ter que ter responsabilidade por essas pessoas. Por algum motivo, quem tem esse trânsito pode perceber que tem que ajudar um irmão, tem que dar a mão para um vizinho e, de alguma forma, tem que fazer algo por essa pessoa, como se fosse uma obrigação. Saturno, né? Aquele que cuida, mas aquele que também exige do outro. Por exemplo, a pessoa mora em um condomínio. Ela tem ou o apartamento ou a casa dela, mas, de repente, aquele grupo necessita de alguém para gerenciar. E não tem ninguém. Então, essa pessoa se vê colocada como síndico do local. Síndico do condomínio, síndico do prédio. É um exemplo para vocês, tá? Quando a gente fala do ambiente que circunda, né? Dos vizinhos. Também cuidado, porque a pessoa pode se tornar extremamente crítica. Casa 3, comunicação original, Marte, que rege Áries, né? A ação da fala, da comunicação. E Saturno, aquele que sabe tudo, né? O mais velho. Então passa a criticar pra caramba os outros. Cuidado, porque a pessoa pode se expressar de uma forma extremamente autoritária, querendo que tudo seja muito organizado.
Então, cuidado, tente cuidar com a sua comunicação, seja para não ter uma comunicação áspera por causa de Áries e também não ter uma comunicação ditatorial por causa de Saturno, né? A pessoa também pode sentir uma grande melancolia, uma grande tristeza, e os bloqueios mentais podem acontecer. Pode ter problema com professores, caso você esteja num curso que seja de curta duração, sem professor. Então pode ser que você enfrente problemas com professores, problemas com pessoas mais velhas que estão te ensinando alguma coisa. Aqui também parece que existe uma tendência a querer ver a vida como se ela fosse, sabe, ver a realidade. A pessoa ela é melancólica, ela pode ser um pouco depressiva, tente se fechar um pouco mais, mas ela tem uma tendência a ver a realidade. O que ela não pode é exacerbar essa realidade e trazer o pessimismo para ela, certo? Normalmente as pessoas se tornam mais frias, mais inseguras e também ela tem uma grande, imensa capacidade de guardar segredo. Como nós estamos falando de uma casa 3, que rege a comunicação, então pode ser que essa pessoa enfrente nesse período problemas respiratórios, ela pode ter algum tipo de alergia, pode ter algum tipo de fratura, porque Saturno rege os ossos também. Então cuidado quando você que tem esse trânsito estiver atravessando uma rua ou passando por algum lugar. Preste atenção no caminho que você faz, sabe? Não é ter medo, mas é simplesmente se precaver por acidentes. Aqui, essa pessoa, ela tem também, por outro lado, a tendência a diminuir a sua comunicação, a diminuir o seu movimento. Ela se torna mais objetiva na comunicação, ela se torna muitas vezes até diplomata, porque segura aquela expressão mais violenta de Áries e traz uma estrutura de Saturno. Então ela se torna às vezes assim, sabe aquele diplomata que é firme, forte, sabe o que tem que falar e fala no momento certo? Esse é um aspecto positivo desta energia de Saturno pela casa 3. Não restrinja os seus movimentos e a sua comunicação, apenas trabalhe com eles, certo? Vamos ver quem tem agora o trânsito de Saturno em Áries pela casa 4, que é a casa 4, a família, o lar, a estrutura, a ancestralidade. Aqui a pessoa passa a ser mais sóbria e tem uma necessidade muito maior de ter a sua casa própria. Então a pessoa pode pensar em realmente entrar ali em um financiamento para poder ou comprar ou construir, sabe? Ela quer criar uma estrutura para a família. Ela sente uma necessidade gigantesca desta segurança de ter um teto próprio. Ela também passa a se interessar mais por antiguidades, então ela se interessa por aquilo que foi da sua ancestralidade, da sua família. Sabe uma coisa interessante? Quem tem Saturno transitando pela casa 4, pode se interessar pela árvore genealógica, pode se interessar pela história da família, por aquilo que possa ser uma coleção de antepassados. Interessante isso. E a necessidade é se sentir seguro, tanto para si, para o seu lar, para a construção, quanto para a família. Dar um lar de segurança para a família. Claro que, o que vai acontecer normalmente com essa pessoa? Ela vai trabalhar em demasia, em exagero, e aí ela pode ter problemas dentro de casa. Imagine, o marido ou uma esposa que só trabalha, não dá atenção para o parceiro, para os filhos. O que vai acontecer? Problemas familiares, brigas, discussões, certo? Também, essa pessoa, quando tem Saturno na casa 4, passa a ter muito medo de perder as pessoas. Principalmente pessoas mais idosas. Então, pai, mãe, avós. É como se ela sentisse, quando acontece essa perda, de que ela perdeu aquela segurança, um pouco do aquele alicerce que ela possuía. Então, isso faz com que a pessoa se prenda demais à família. Aqui também a pessoa pode se sentir extremamente sobrecarregada por esses medos, por essa necessidade de ter uma construção material de lar, da família, e de se sentir muito preso no passado. Porque se meu pai e meu avô tiveram fazendas, como é que hoje eu não consigo ter um terreno? Sabe? Aquele glamour de passado, aquela estrutura financeira de passado que pode ter existido. Ou então a pessoa fala, meus ancestrais não tiveram nada, agora eu preciso construir, eu tenho que ter, eu não quero passar por isso, ou que a minha família, os meus filhos, passem por essa situação.
Então ele passa a reprimir emoções, se colocar em direção ao trabalho. Você imagina que isso pode causar, inclusive, problemas na saúde, e como a casa 4 nos remete muito à família, problemas no sistema digestório, né? De digestão, porque eu tenho dificuldade de digerir a minha insegurança. Aqui, a pessoa tende a querer construir materialmente uma casa, um lar, uma família. Pode ser também que essa pessoa possa ter que ou ir morar com pai e mãe, ou trazer pai e mãe para dentro do seu lar. A relação com pessoas mais velhas traz medo, traz receio. Se acontecer aqui a passagem, né, para outro plano de uma dessas pessoas, essa entrada de dinheiro também vai ser sentida como um peso. Por quê? Apesar do dinheiro entrar, esse dinheiro pode terminar. Então, eu não tenho mais aquele sustentáculo que essa pessoa podia me trazer. Problemas com pessoas da família surgem por tanto receio, por às vezes avarícia, às vezes excesso de trabalho. Então preste atenção, você que tiver aí Saturno passando por essa área. Casa 5, você que tem Saturno em Áries transitando pela casa 5. O que é a casa 5? A casa 5 é a área da criatividade. Tudo que se relacione com criatividade, seja artes. Você percebe que se Saturno restringe, Áries ele se joga, Saturno prende. Então, aqui, a responsabilidade vai pesar para a pessoa. Se você tem filhos, a responsabilidade em relação aos filhos. Pode ser também que a pessoa que tenha filhos tenha um ressentimento por como esse filho se comporta. É como se sentisse que filhos trazem peso, sabe? É muita responsabilidade, eu não me sinto valorizado nesse papel de mãe, de pai, então os filhos não são aquilo que eu quero, aí eu sinto isso como um peso, principalmente se esses filhos têm uma opção sexual, são mais jovens, adultos, uma opção sexual diferente daquela que você acredita. Aí você vai ter preconceitos bem extensos na área da sexualidade. Por quê? Porque a casa 5, ela também representa a criação, a criatividade no sentido do amor, da conquista, de um relacionamento. Como é que eu vou ser feliz, leve, se eu tenho preconceitos com a minha própria sexualidade, se eu reprimo o meu desejo? Por quê? Porque eu tenho que ser uma pessoa comportada, eu tenho que ser uma pessoa dentro daquele script tradicional, aceito pela sociedade. Outra coisa também, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de ser rejeitado. Então, eu também não vou me arriscar. E com isso eu vou criando preconceitos na área da sexualidade, tanto na minha própria sexualidade, na expressão da minha sexualidade, como daqueles que são meus filhos, ou aqueles que eu, de alguma forma, tutelo. Quem tem Saturno transitando pela casa 5 vai ter problemas com amor, relacionamento, filhos. Vai sentir o peso. Se essa pessoa está sozinha e ela conhece alguém que já tem filhos, vai ser muito difícil aceitar o filho desta parceria. Por quê? Porque ela tem dificuldade de aceitar. Se ela não consegue aceitar nem o que ela gerou, imagina aqueles que vêm através de um relacionamento. É difícil quem tem Saturno numa casa 5, estou falando de energia pura, hein? Não estou falando aqui, a gente pode ver outras conexões que vão anulando essa tendência. Mas aqui estou falando de uma energia pura de Saturno em Áries, uma casa 5. Tem dificuldade, sim. Não vai querer se relacionar com alguém que já tem um passado, que já tem filhos. Certo? Aqui, a casa 5, Saturno nessa área, ela pode trazer o quê? Problemas de saúde relacionados com a estrutura. Então, eu não sou criativo, eu não deixo a criatividade aflorar, eu me sinto preso, então eu vou estruturada, então problema nas costas, na coluna. Se eu tenho problemas com a sexualidade, se eu me sinto preso e retraído para a construção de um relacionamento, né, para iniciar esse relacionamento, então eu posso ter problemas também nos órgãos sexuais. Veja, o coração, por quê? A casa 5 é regida naturalmente por Leão, que é regido pelo Sol, que representa o coração. E a criatividade precisa desse coração, precisa dessa ação, desse fogo do eu. Então, também alguma coisinha relacionada com o coração, certo? Se a pessoa está grávida ou engravidar durante um trânsito de Saturno pela casa 5, o parto se torna bem mais difícil e provavelmente ela pode ter que optar por uma cesariana. É
uma dica que eu dou, né, para quem está grávida ou está pensando em engravidar durante esse trânsito de Saturno em Áries na casa 5. Até na própria casa 5, se você tiver Saturno na casa 5, os partos são mais difíceis. E a questão de educar os filhos também se torna bem mais complicada, porque você sente isso, como eu já disse, como um peso, como uma dificuldade muito grande. Tem dificuldade para lidar com crianças, tem dificuldade para lidar com jovens, tem dificuldade para lidar com a criatividade. Se você consegue estruturar isso de uma forma mais positiva, aí você pode desenvolver uma veia criativa, mas sendo uma criatividade mais estruturada. Algo que você possa ver se transformar em material mesmo. Então, por exemplo, eu desenhei uma casa e eu vou construir essa casa, ou eu vejo essa casa sendo construída. Eu estou tirando uma fotografia, por exemplo, né? Então, um fotógrafo, ele analisa, ele vê aquele local, ele traz aquele local para a tela e depois ele vai fazer com que se transforme num quadro, com que isso possa chegar de alguma forma a mais pessoas. Claro que todo artista quer isso, mas com Saturno tem que render, tem que trazer algo em troca, certo? Você que tem Saturno em Áries na casa 6, o que é a casa 6? Tudo que você fizer de forma rotineira e também representa o cuidado com a sua saúde. Bom, Saturno na casa 6 com certeza vai trazer excesso de trabalho, porque a pessoa tem que ter responsabilidade, ela tem que trabalhar, ela não vê os horários, ela passa dos horários porque ela tem a necessidade de estruturar esse trabalho. Então, o excesso de trabalho, uma rotina pesada de trabalho, uma responsabilidade exagerada, excessiva. Isso pode ser porque a pessoa pode estar vivenciando um período de dificuldades no trabalho. Sim, Saturno na casa 6 ou traz embates com chefia, ou se você é chefia com quem está abaixo na hierarquia da empresa. São brigas, são tensões, sabe? Você trabalha demais, quer que o outro trabalhe muito também. Ou um chefe vem te exigir ainda mais do que aquilo que você está fazendo. Porque uma pessoa que tem Saturno passando pela casa 6 é muito trabalho. Ela tem dificuldade de controlar o tempo, porque ela se excede nisso. E alguns são mais também cobrados nesse período, certo? E isso dá aqui um grande problema com os empregadores, com as chefias. Outra coisa, essa pessoa se torna extremamente um profissional muito eficiente, porque ele é tão trabalhador, ele acha que tem que ser daquela forma, ele coloca tanta energia ali que claro que ele pode se transformar naquele profissional número 1, a fotografia ali do funcionário do mês, mas a custas de quê? Até da sua própria saúde, certo? Quem tem este Saturno transitando por uma casa 6, na questão da saúde, continuo falando sobre questões de ossos, porque Saturno rege o esqueleto, rege os dentes, rege o cabelo e a corrigente da pele também. Então, questões de ossos, questões nos cabelos, no pelo do corpo, pelo encravado, aquelas situações chatas, né? Continua aqui os problemas digestivos, digestórios, e acrescentamos aí também os problemas com o intestino, então problemas intestinais. Veja, casa 6 é a casa da saúde. Saturno aí, é como se ele trouxesse um peso do tempo. É como se a pessoa sentisse que está pesando demais os exercícios, as caminhadas, o trabalho. Ela pode exagerar nessa construção de uma segurança material, mas isso também pesa no seu corpo. Ela vai sentindo o peso de Saturno, sabe, da estrutura. Isso causa, sim, problemas de saúde. A pessoa tem que tomar cuidado. Outro perigo também é a pessoa se tornar muito hipocondríaca, sabe? Ai, porque eu posso ficar doente? Ai, porque eu posso me machucar? Claro, ela vai ser mais rígida. Nessa rigidez, claro que ela vai trazer problemas, né, de articulações. Porque ela está muito rígida. Áries é ação. Áries é exercício, é o físico. E Saturno prende, restringe esse físico. Então é importante manter atividades físicas, ter uma atividade rotineira para liberar o estresse. O estresse é muito grande, para que isso não cause problemas de saúde. Exercícios físicos liberam muito o estresse. Aqui também outros tipos de atividades que sejam, que possam trazer algo estruturado, porque Saturno tem que estruturar tudo na vida, mas que você possa também se movimentar, liberar toda essa adrenalina que fica acumulada dentro de você, certo?
Para você que tem a energia de Saturno transitando em Áries pela casa 7, o que é a casa 7? É o outro na minha vida. É o relacionamento afetivo e também o relacionamento comercial, de trabalho. É aquela parceria que a gente tem, certo? Uma maior intimidade. Aqui os relacionamentos são encarados com muita disciplina. Quem tem Saturno de casa 7 tem dificuldade nos relacionamentos com as outras pessoas. Quem tem Saturno em Áries costuma ser um tanto quanto ditatorial com o outro, certo? Ele tem muita disciplina nas relações. Ele também tende a não conseguir entrar em um relacionamento. Quando você tem um Saturno transitando pela casa 7 ali, esse período a pessoa pode se fechar, pode se resguardar, pode não querer entrar em relações, principalmente as amorosas. Agora, se essa pessoa já está num relacionamento, um relacionamento mais longo, mais estruturado, ela pode querer oficializar este relacionamento. Ela pode querer um casamento, morar junto. Por quê? Porque ela sente que as obrigações sociais se tornam mais prementes, aparecem na vida dela. Ela também quer ter mais poder. Ela quer comandar. Então aí pode ter o quê? Esses atritos com as parcerias. Ela se torna muito séria, muito fria. Ela também busca um casamento, uma parceria que possa trazer dinheiro, possa trazer ali um crescimento material. Lembre-se, Saturno estrutura a matéria. Para isso, essa pessoa tende até a se sacrificar. Ela é muito fiel. Ela pode entrar num relacionamento, num casamento, mesmo sem grandes sentimentos. Por quê? Porque eu já tenho idade para me casar, ainda não me casei, eu estou nesse relacionamento há muito tempo, então eu tenho que oficializar. Ela, sabe, acaba achando que chegou o momento, então eu vou oficializar isso aqui, mesmo que não exista aquele sentimento. Áries é fogo, Áries é desejo, é ação. Saturno não é assim. Saturno diz calma, não é bem assim não. Então vai travando, vai fechando, vai cristalizando os sentimentos da pessoa que tem Saturno transitando pela casa 7. E ela também, às vezes, sabe, se torna muito preconceituosa, porque Saturno é tradição. Então, o preconceito, o que é? Um preconceito. Se a sociedade diz que tem que ser assim, na grande maioria, então tem que ser deste jeito. Eu preciso me casar de véu, grinalda, festa, por mais que eu não queira. Por quê? Porque eu estou oficializando, eu tenho que assinar aquele documento, a estrutura da sociedade exige. Mas essa pessoa também, ela vê os cifrões que podem chegar a ajudá-la nesse sentido. Que ela pode trazer dessa parceria para ela. Se é uma parceria comercial, no mesmo sentido. Quanto eu posso ganhar com esta pessoa? Quanto vou ter de lucro neste relacionamento com esta pessoa? Neste negócio com esta pessoa? Saturno, na casa 7, traz também uma sensação de obrigação pelo outro. Se você já está num relacionamento, se o relacionamento está desgastado, mas essa pessoa está ou doente, ou ela não consegue dar um passo para frente, você fica nesse relacionamento por obrigações tradicionais, e porque você não consegue se desfazer dessa pessoa, porque ela precisa de você. Então aqui podemos ver, sabe aquelas manipulações? O outro percebe, se ele me vê que ou ela me enxerga desse jeito, ela nunca vai se separar de mim, porque ela tem obrigação. Ela pode não me amar, mas ela tem obrigação. Ou então essa pessoa já avisa, veja, se você se separar de mim, já sabe, né? Vai ser litigioso, porque eu vou querer o máximo que eu puder conseguir tirar de você. Essa pessoa não vai se separar, porque ela não vai querer perder financeiramente. Ela dificilmente entra numa separação litigiosa. Para você que tem Saturno transitando em Áries pela casa 8. A casa 8, ela fala do inconsciente, do seu próprio inconsciente. Então, das lembranças que você guarda lá, que são lembranças que você de fato não sabe. Elas vão surgindo, vão assim, aparecendo à sua frente, você fala, nossa, como é que eu fui lembrar disso? Ou esse lugar, ou essa pessoa está me lembrando algo desagradável, um peso que aconteceu no passado. Então, você percebe que ali tem um peso maior. A casa 8 também fala da sexualidade, da sua expressão sexual, da sua vida sexual íntima. E fala do dinheiro dos outros, das sociedades, das associações. Aqui, a pessoa que tem Saturno transitando pela casa 8, ela vai ser extremamente resistente a mudanças. E mudar é a coisa mais difícil para quem tem Saturno na casa 8. Aqui, também, ela pode passar a ter interesses por tudo que seja ocultismo, metafísica. Ela tem interesse, só que ela precisa
ser como São Tomé, eu tenho que provar para ver. Ela vai estudar o ocultismo, ela vai estudar a metafísica, mas ela quer ter um tipo de comprovação. E a gente sabe que dentro deste setor, as comprovações não são matemáticas, certo? Muitas vezes a gente não pega, não ouve, não enxerga, não sente. Então, os 5 sentidos aqui nem sempre funcionam na materialidade, quando nós falamos de coisas que são relacionadas com o nosso inconsciente, nossa espiritualidade, religiosidade, aquilo que está no além, aquilo que a gente não consegue, não é palpável. Mas Saturno traz esse interesse, só que, claro, o que essa pessoa vai procurar? Ou religiões tradicionais, ou aquelas escolas tradicionalistas, que tem uma tradição, um peso de pesquisa dentro desse setor. Ela não vai se arriscar em algo novo, tem que ser algo já experimentado. Aqui também, esta pessoa pode ter ganhos através do falecimento de alguém. Então, heranças que podem chegar na vida dela. Claro que Saturno traz um peso na herança, né? Ou problemas que podem acontecer também na justiça em relação a essa herança, sabe? Que tem que dividir com outros herdeiros. São sempre situações mais pesadas que envolvem isso, mas não deixa de ter um ganho financeiro. E normalmente acontece através de bens imóveis, ou algo que apresente uma estrutura para você. Aqui, quando você também tem essa conexão com economia, com finanças, porque Saturno na 8, e o 8 falando de dinheiro do outro, você pode ser aquele que administra, que gerencia, que lida com seguros, com aquele consultor financeiro, porque você ganha quando o outro também ganha. Então, isso pode apresentar para você um período de muito trabalho nesse setor, né? Mas que você também pode enfrentar problemas com os bens financeiros dos outros. Pode demorar para entrar esse lucro, pode dar algum problema naquela carteira que você tenha, alguma coisa nesse sentido. Isso você pode sentir como uma frustração profissional. Se for, por exemplo, quem trabalha com seguros, pode ter problemas nas seguradoras ou naquelas apólices por alguns motivos judiciais, né, de leis. Você se sente um pouco frustrado nesse âmbito. Ou, inclusive, na relação com os sócios. Quem tem Saturno passando pela casa 8 traz muito trabalho, traz muito peso. Quero construir, quero ganhar mais, quero ter dinheiro, mas isso é difícil, é pesado, traz conflitos com sócios. Agora imagine Saturno na casa 8 quando a gente fala de sexualidade. Aí a gente pode ver problemas nessa área de restrição. Então eu não quero me relacionar. Eu paro de me relacionar, eu não. É melhor não me envolver, porque isso pode trazer perdas financeiras, ou porque eu posso ver aquilo que os outros pensam de mim, jogados assim no ventilador, né? E eu não quero isso, eu não quero eu não quero perder o que os outros pensam, eu não quero que o julgamento dos outros recaia sobre mim. Então eu me fecho num guarda-roupa, eu me fecho na minha segurança. Para isso eu me fecho também nos meus relacionamentos. A minha vida sexual esfria, eu me torno fria, me torno frio. Não consigo ter essa troca. É um período bem complicado para o amor, a sexualidade. Eu trabalho tanto que eu perco o desejo. Eu me preocupo tanto com as finanças que eu perco o desejo. Aqui também pode ser, Saturno na casa 8 pode trazer um envolvimento com política. Pessoas que começam a se envolver com a política. Quanto à saúde, casa 8 fala da saúde no sentido do psíquico, né? Porque o que está lá no inconsciente, que vem para o consciente, pode gerar ansiedades, pode gerar aqui depressões. Então, cuidado, trabalhe seu psíquico, trabalhe seu emocional. Pode também apresentar problemas com reumatismo. Por quê? Porque parece que os ossos vão ficando mais frágeis, né? E vem problemas das juntas. A pessoa sente o peso sobre ela. É como se ela achatasse. Cuidado com quedas. Cuidado, sim, porque a casa 8 pode representar quedas, escorregões, torcer o pé, ou muita pressa. Estou com muita pressa, não presto atenção e capuf, vou pro chão. Então, cuidado com isso. É um período complicado. Você que tem Saturno transitando em Áries pela casa 9.
A casa 9, ela representa a espiritualidade, religiosidade, ética, moral, o estrangeiro, as universidades, o aprofundamento de conhecimento, os mestres. Saturno, quando entra aí nessa casa 9, transitando por Áries, vai trazer o quê? Uma rigidez em todos os setores que eu comentei agora. Então, você pode ser aquela pessoa que se afinca nas suas questões de conhecimento, de filosofia, então sua filosofia de vida, na sua ética, na sua moral, você se prende ao tradicional, aquilo que já vem ali, sabe, dos seus antepassados. Você se torna aquele que carrega as estruturas nesse sentido. Isso vai trazer muitas preocupações quanto às questões éticas. Eu diria para que quem tem Saturno transitando pela casa 9, que esta pessoa deve ter o máximo de cuidado. Por quê? Porque a casa 9 também representa a justiça. Então, se essa pessoa não for ética de verdade, se essa pessoa não tomar cuidado, não agir corretamente, ela pode ter complicações na área da justiça. É importante tomar extremo cuidado com as ações, que elas estejam concernentes com aquilo que você acredita, para que você não acabe tendo complicações judiciais com a lei. Cuidado, se você tiver algum processo, pode ter problemas com o juiz, pode encontrar problemas com os advogados, seja o seu advogado ou o advogado da outra parte. Questões ligadas às leis são presentes quando Saturno está na casa 9. Justiça nem sempre é aquilo que você espera ou da forma como você espera. Porque também as pessoas têm uma tendência a acreditar que o modo como elas pensam é o mais justo. E de repente, quando ela está ali com o mediador, com o conciliador, com o próprio juiz, ela acaba descobrindo que talvez ela não tenha sido tão justa assim. Aqui, a pessoa é colocada a passar por muitos testes. Seja testes na religiosidade, no grupo que ela pertence, na religião dela, na própria espiritualidade, que nem sempre tem a ver com religiosidade, nas universidades. Então, cursos que ela está fazendo de longa duração, de aprofundamento, teses, doutorados se tornam mais pesados, mais difíceis. Problemas também com os tutores dessas cadeiras ou com os professores, os mestres e os reitores. A pessoa entra na universidade ou vai fazer curso de aprofundamento, seja mestrado, doutorado, PhD. Normalmente quem tem Saturno numa casa 9 busca conhecer mais, saber mais, aprofundar mais. Fácil? Não, não é fácil, porque é um peso, né? A burocracia também se faz muito presente na vida da pessoa. Ela tem um grande problema com viagens, principalmente viagens ao exterior, ou lidar com a questão de culturas diferentes. Olha aqui também o preconceito. Porque Saturno, eu me prendo tanto à minha tradição, aquilo que eu aprendi, que eu não consigo aceitar o que é diferente. Então eu fico travado. Se eu vou viajar, parece que tudo é mais difícil, sabe? O tempo no avião é mais pesado. As pessoas que eu encontro são mais estruturadas. Eu preciso ser mais estruturado que elas. Eu posso ter problemas legais fora do país. Eu posso dar de frente com figuras de autoridade. Porque eu quero ser isto. Mas eu ainda estou me preparando. Eu ainda sou o aluno, ainda não me tornei o mestre. Eu ainda sou o professor, não sou o reitor que estou acima. Então, esses confrontos podem acontecer numa casa 9. E na religiosidade, no grupo religioso que você frequenta, você também pode enfrentar aí situações com pessoas de autoridade, pessoas de um rango superior ao seu nessa estrutura religiosa. Quem tem Saturno transitando em Áries pela casa 10? Casa 10, carreira profissional, status social. Saturno aí, mas é claro que eu vou ter que ter autoridade. Eu quero ter um cargo de autoridade. Eu vou buscar um cargo na minha carreira de crescimento, onde eu possa mandar. Porque eu preciso e eu quero ter um reconhecimento profissional. E eu sei que eu sou uma pessoa que trabalho demais, sou uma pessoa que me dedico demais, e eu sei que eu posso crescer socialmente, ganhar financeiramente, eu tenho essa capacidade. E eu, portanto, tenho que ter um cargo mais elevado. Eu quero buscar e ter prestígio. Mas acontece o quê? Enfrentamento com outras pessoas de autoridade na carreira profissional. Nessa área, cuidado para não ter comportamento ditatorial, seja com quem está abaixo de você, seja você querendo entrar de frente, brigar com pessoas de autoridade.
É complicado. Quando você não consegue tudo isso que eu acabei de falar, você vai sentir o quê? Uma frustração. Você vai se sentir frustrada, frustrado profissionalmente, porque ó, essa carreira que eu escolhi não está me dando esse retorno. Você vai acreditar que tem pouca oportunidade. Mas será que você tem pouca oportunidade? Tudo bem, as oportunidades vão diminuir mesmo. É natural nesse trânsito. Mas será que você não está conseguindo enxergar essas oportunidades? Porque você tem que ser tudo da forma como você quer. Presta atenção. Você pode se reprimir demais ou ser uma pessoa repressora. Você pode também ou cobrar demais as regras dos outros ou silenciosamente infringir estas regras. E cuidado. Porque se você infringir estas regras, lembre-se que a questão de leis e de justiça pode também te alcançar. Então, cuidado, sabe? Você trabalha tanto, mas tanto, que você acaba se afastando da sua casa, se afastando da sua família. E você pode ter problemas nos relacionamentos com essas pessoas. Os relacionamentos com os chefes, com o trabalho, levando problema para casa, ou não estando em casa, vai ter muito problema na base da família. Preste atenção nesse detalhe, você que tem Saturno transitando por uma casa 10. Você que tem o Saturno em Áries transitando pela casa 11. Casa 11 representa os grupos, onde muitas pessoas estão envolvidas, redes sociais, grandes aglomerações, né, de pessoas, amizades também, grupos grandes de amizades, clubes, associações, sindicatos, partidos. Aqui você sente que tem que estruturar a sua participação em algum desses que eu acabei de citar. Ou num grupo, ou num clube, ou numa equipe, ou algum tipo de fraternidade, ou no partido político, ou lá no sindicato. Mas você se sente reprimido. É como, eu tenho que fazer parte desse grupo. Eu tenho alguma obrigação por algum motivo. Mas eu me sinto reprimido. Eu não consigo ser aquilo que eu sou. Eu quero estrutura, eu quero poder, eu quero comandar, mas eu acabo, sabe, não conseguindo isso, eu acabo não sendo uma pessoa espontânea. Por quê? Porque eu sou aquele que é visto como peso, né? Que traz peso. Nossa, mas essa pessoa, ela quer o comando, ela quer estruturar, ela quer comandar tudo. E aí você é visto dessa forma, né? Cuidado, porque isso também pode acontecer com as suas amizades. Inclusive, nas questões de amizade, você vai procurar pessoas mais velhas, mais maduras. Você não consegue, nesse período, lidar com imaturidade. Você se sente necessitando de estrutura nas amizades com essas pessoas, né? As pessoas mais jovens, mais imaturas, te cansam, porque não tem responsabilidade. E você é uma pessoa que sente essa responsabilidade. E também as amizades tendem a ficar mais fortes com essas pessoas, ou então com aquelas amizades antigas que você vem a longo tempo mantendo. Você é uma pessoa que tem tendências a amizades mais duradouras. Mas, sempre tem um mas, tem um pessimismo quanto ao futuro. Sim. Porque Saturno diz assim, eu sei que aquela pessoa que eu mais confio é aquela que pode me trair, porque já aconteceu isso. Eu acredito que isso que eu estou fazendo, que é em prol do coletivo, do grupo, será que vai ser duradouro? Será que isso traz estabilidade para mim? Ou para esse grupo? Eu quero que seja duradouro, eu quero que seja estável. Mas eu fico em dúvida, será que de fato será? Cuidado, porque também nesse sentido você pode usar as demais pessoas no coletivo que você estiver e você pode não enxergar e também ser utilizado, sabe? Os outros utilizarem você. Porque você é tão responsável, você cuida, né? Você é trabalhador, então os outros acabam meio que montando em você e você não percebe. Por quê? Porque é como se você acreditasse que está conquistando a autoridade no meio desse grupo. Cuidado com isso. Você que tem Saturno em Áries transitando pela casa 12, a última casa, uma das áreas mais difíceis, porque representa isolamento, né? Representa hospital, representa quando a gente se afasta da sociedade por algum motivo, seja motivo forçado ou porque nós mesmos escolhemos isso. Saturno na casa 12 é a porta da entrada do karma, é a porta da entrada da responsabilidade, do peso na nossa vida. Casa 12 é o inconsciente coletivo, é o supraconsciente. Aqui
a pessoa com certeza vai ter um interesse por tudo que seja místico, que seja segredo, sabe? Onde ela também possa ficar mais sossegada, mais quieta. Então ela passa a estudar este lado oculto, ela se afasta da sociedade, prefere ficar em casa lendo, ou se ela tem uma troca, é com poucas pessoas, ou ela vai para um lugar onde ela se isola, sabe, como um retiro espiritual com poucas pessoas, ou ela vai para algum lugar religioso que as pessoas têm que manter silêncio, não podem trocar informações com o outro, sabe? Se voltar para dentro, autoconhecimento, no isolamento, nas técnicas específicas de cada grupo. Aqui ela necessita ficar em silêncio, ela não suporta barulho, ela não suporta o burburinho externo, bom para a meditação. Mas qual que é o lado tenso disso? Ela pode ser uma pessoa que fica, sabe, lide com muita morbidez com as coisas. Também tem interesse muito pelo assunto da morte. Ela se torna extremamente sensível, então vem um exagero de sensibilidade. Mas se ela é estrutura, como é que ela vai lidar com essa sensibilidade? Ela se sente invadida, ela se sente como se estivesse sendo contagiada por vírus, por bactérias, por ideias, pela imposição que vem de fora. Ela, ao mesmo tempo, tem um receio de ficar só. Por isso que eu falo, ela busca uma solidão, mas essa solidão pode ser ali, ou num mosteiro, ou num grupo budista, onde ela tem momentos de solidão, onde ela tem que se afastar, mas que ela sabe que à sua volta existem outros na mesma condição. Tem muito medo de ser esquecida, de ser esquecido pelos outros. Mas ao mesmo tempo, o que ela faz? Se fecha mais. Aparece menos na sociedade, aparece menos de forma grupal. Parece que sente como se o mundo, se a vida, se os outros estivessem contra ela. Não consegue avançar e acaba se prendendo. A saúde com isso vai ficar muito mais sensível, pode ter aí períodos de hospitalização, algum tipo de tratamento um pouco mais longo, vai se sentir menos livre, vai se sentir mais preso, pode, como eu já falei, voluntariamente se afastar, os projetos vão ficando mais enfraquecidos. Sabe também uma coisa interessante de quem tem Saturno numa casa 12? É a pessoa que trabalha como voluntário. Em vez de se fechar dentro de 4 paredes, ela pode sair e buscar aqueles que são oprimidos, aqueles que são marginalizados na vida, e pode querer fazer um trabalho de auxílio a essas pessoas. Trabalho voluntário em hospitais, distribuição de alimento na rua. Essa pessoa ela fica muito mais dentro dela, mas de alguma forma ela se coloca para ajudar o outro que está passando por situações parecidas. Porque a pessoa que está na rua está abandonada. A pessoa que está no hospital precisa de ajuda. Nem que seja para uma leitura, ler um livro, levar uma oração, cada um no seu escopo, né, naquilo que sabe fazer, naquilo que pode fazer. Então ela se dedica a um trabalho voluntariado. Mas cuidado, porque também pode atrair inimizades por essa mesma ação. Ela pode ser bastante atacada por ajudar essas pessoas, né? Ou então por alguns erros que possa ter cometido. É como se os outros apontassem os dedos sobre ela. Só que ela pode fazer isso com os outros. Então essa pessoa, por exemplo, pode falar assim: eu quero ajudar, mas ela aponta o dedo para o outro, ela não tem compaixão e diz: mas se está na rua foi porque quis. Se é viciado, é sem vergonha. Se está no hospital porque tentou um suicídio, bem feito. Isso também pode acontecer. Temos aqui os extremos, né? Isso tudo porque a pessoa que tem essa atitude mais brusca, ela se sente rejeitada, se sente insegura, está cansada da vida, ou então ela tem muito medo de tudo. Ela acaba negando as suas ambições, mas se ela olhar para dentro dela, vai saber que ela tem grandes ambições. Não quer que os outros enxerguem, tem medo, se sente insegura. E se eu não conseguir? E se eu não conquistar? E se eu não alcançar? Essa pessoa também tem um feeling para perceber as traições. E, às vezes, quando está dentro de um comportamento mais, sabe, que o outro cuida de você está numa casa 12 e é você que está sendo alvo do cuidado das outras pessoas,
você pode perceber que também faz algum tipo de manipulação com estas pessoas, certo? Claro que Saturno de 12 vai fazer você não querer confrontações, mesmo estando no signo de Áries. Áries é muito confrontador, mas aqui você vai tentar esquivar dessa confrontação direta. Vai se afastar do contato mais íntimo com os outros. Vai estar um pouco mais vulnerável, mas não quer mostrar isso para as pessoas. Tenta manter essa estrutura de firmeza, né? Espiritualmente, a pessoa pode sentir como se ela estivesse sendo chamada para algo. Que vai sintetizar o que eu falei. A busca em alguma escola iniciática fechada, em algum grupo, através dos livros, uma autodidata também, ou através do trabalho voluntário, onde se voluntaria para ajudar o outro, porque é como se fosse um chamado da própria espiritualidade. E se a pessoa não acredita na religião, não acredita na espiritualidade, é uma pessoa, por exemplo, é uma pessoa ateia, é um ateu, esta pessoa vai se dedicar ao outro, por quê? Porque quer um reconhecimento. Porque sabe que tem um conhecimento, pode ajudar o outro e pode ter um chamado para um crescimento do reconhecimento do seu status, inclusive social. E chegamos ao final aqui do trânsito pelas 12 casas. Saturno é muito estruturante, Áries, ele é muita ação, há uma briga entre estrutura e ação, traz aqui um chamado para uma responsabilidade, mas temos Netuno também em Áries, em conjunção com este Saturno. Grandes mudanças estão acontecendo. Falaremos mais em próximos vídeos, onde eu estarei apresentando para vocês o significado dessa conjunção Saturno-Netuno em Áries. Aqui, claro, você lembra que eu já te apresentei, tem um vídeo de Netuno transitando pelas casas. Faça aqui uma análise dessas duas energias, o que Netuno está apresentando, o que Saturno também está, e vamos depois integrá-las aqui num outro vídeo proximamente. Se você gostou da forma como eu apresento a astrologia, eu convido você a curtir. Lembre que agora também tem o hype, o hypar. Ajuda demais o canal. Mas para isso você também tem que se inscrever, né? Compartilhar, comentar, vir fazer parte aqui do canal. Eu sempre fico muito feliz com a sua presença. Você que está sempre aqui comigo, gratidão. E eu vou aguardar você já num próximo vídeo, onde eu venho trazendo um movimento do céu astral. Tchau!